Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nosso devocional hoje está maravilhoso. Nosso devocional está ensinando a gente a ter ação. Porque muitas vezes a pessoa ela é uma pessoa de oração, mas ela não é uma pessoa de prática. Ou seja, se ela ora, é porque ela creu na verdade, ela creu que existe um Deus que tudo pode fazer. Isso se chama ortodoxia. Crer na verdade. Só que praticar significa ortopraxia. É quando eu pratico a verdade que eu creio. Acompanha comigo esse texto. Olha o que o apóstolo Tiago está dizendo no capítulo 2, a partir do versículo 19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas por meio das suas ações. A sua fé se tornou completa. Assim, aconteceu que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então, o que nós estamos acompanhando aqui é que Tiago está deixando bem claro. Esse texto ele não precisa nem de explicação, porque ele já é um texto explicado. Tiago está deixando bem claro que se eu tiver ortodoxia e não tiver ortopraxia, não resolve a minha vida com Deus. Porque o que resolve a minha vida com Deus, o que faz eu ser aceito por Deus, é ter a ortodoxia, ou seja, crer na verdade, e praticar, que é a ortopraxia, é quando eu pratico a verdade que eu creio. Então tem muita gente que crê na verdade, mas não pratica a verdade. E quando você pratica a verdade com as suas ações, com as suas obras, então você é aceito por Deus. Então a fé, ela necessita de ações. Então a nossa vida, ela tem que ser uma vida de ação. Ela tem que ser uma vida na prática, na prática. Então quando, por exemplo, aqui na comunidade Família de Deus, a gente faz as correntes, a gente faz as campanhas, é para que a gente cumpra a ortopraxia, não só a ortodoxia. Porque crer, como o texto diz, até os demônios creem, mas eles não praticam. O versículo 19 está dizendo isso. Seu tolo, até os demônios creem em Deus. Então, crer, até o inferno crê, mas praticar, ter um ato da prática, o inferno não faz. Então, quando nós deixamos de fazer a prática, de exercer a prática, nós estamos nos igualando aos demônios, que creem, mas não praticam. Então, o ato de fé é quando você pratica, é quando você age, é quando você põe em prática, é quando você faz alguma coisa, é quando você toma uma atitude diante de das circunstâncias que você está vivendo. As circunstâncias que você está vivendo, ela talvez está aí na tua vida, surgiram na tua vida,
para esperar você colocar em prática aquilo que você crê na palavra de Deus. Abraão tinha fé, mas ele teve que ter atitude a ponto de levar o próprio filho para ser sacrificado. Às vezes a gente não quer sacrificar o nosso tempo, às vezes a gente não quer sacrificar o nosso prazer, a gente não quer sacrificar a nossa zona de conforto. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas supérfluas desse mundo, ou coisas superficiais, ou coisas passageiras, que nós deixamos até de sacrificar isso para ter uma vida de oração, para ter uma vida de comunhão, para ter uma corrente com Deus, para fazer uma corrente no altar. Às vezes a gente sacrifica coisas maiores para satisfazer os nossos desejos, mas nós esquecemos de colocar em prática a verdade da palavra de Deus. Raabe, ela creu na palavra daqueles homens, como diz o texto, mas ela teve que fazer o quê? Ela teve que agir. Deus aceitou o trabalho dela, não a crença. Ela creu na mensagem, mas ela foi aceita quando ela agiu em favor de Deus. E essa moça, a Raabe, ela se casou com um judeu, ela é aceita no povo judeu, ela se casou com um judeu e ela teve um filho. E esse filho foi Boaz, que se casou com Ruth, né? E daí veio a linhagem de Davi, daí veio a linhagem do Messias. Então Deus, ele pode mudar até a sua posteridade quando você age, quando você pratica. Que essa palavra entre no teu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom.